Boa noite, igreja. É muito bom poder estar aqui mais uma vez. Dá nervoso, dá vontade de ir embora, mas é muito bom estar aqui. Eu queria ler, para a gente ganhar tempo, Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Eu vou ler bem rápido, do 1 ao 8. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e separou seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Obviamente é um texto muito conhecido de todos. Todas as religiões, acredito que todo ser humano já ouviu falar, pelo menos no nome Abraão, Isaque. E esse texto é muito interessante para a gente aprender algumas coisas. Mas antes da gente entrar realmente no texto propriamente dito, a gente entende algumas coisas na Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento, que há algumas vezes alguns sacrifícios que servem para substituir alguém ou alguma coisa. Algumas religiões não entendem desse jeito, algumas religiões não acham isso certo, como por exemplo, o islamismo. Eles não entendem ou não acham que tenha lógica alguém fazer o sacrifício no lugar de outra pessoa. Para eles não existe isso. Então John Stott, no seu livro A Cruz de Cristo, ele dá uma resumida do que ele leu no Alcorão, e ele diz: Alma nenhuma levará o fardo de outra. Se uma alma sobrecarregada clamar por ajuda, nem mesmo um parente próximo partilhará o seu fardo. Ou seja, ele está dizendo que se uma pessoa estiver triste, se uma pessoa estiver precisando compartilhar alguma coisa com a outra, se uma pessoa estiver se sentindo mal com Deus, com o seu Deus, e ela quiser compartilhar com alguém ou botar culpa em alguém, isso não pode acontecer, porque para eles não faz sentido. Mas a gente conhece bem a Bíblia, a gente sabe que desde o Antigo Testamento, Deus ele sempre trabalhou dessa forma, com uma chamada substituição expiatória. É como se eu fosse terceirizar a minha culpa ou o meu pecado. Então, a gente está diante aqui de um texto que acontece isso. E a gente vai falar de outro texto também que acontece a mesma coisa, onde há uma substituição expiatória, ou há uma expiação substitutível, melhor dizendo. Esse texto que a gente leu é bem interessante a gente pensar como é um texto muito humano, é um texto que leva a gente à reflexão, e é um texto que, se você parar para pensar, você vê como é que pode um homem confiar tanto no seu Deus a ponto de pegar o seu filho, o único filho, levar ao monte para sacrificar o seu filho.
Talvez Abraão já soubesse que Deus ele não aceita sacrifício humano. Talvez Abraão soubesse que Deus ele não se agrada de uma pessoa ser sacrificada em holocausto a Ele ou em louvor a Ele. Mas Abraão ainda assim obedece à voz de Deus, porque para ele é muito melhor obedecer a Deus do que as suas próprias conclusões que ele pode ter a respeito de Deus. Então Deus fala para ele: pega seu filho e leva para o lugar onde eu vou te mostrar. Chegando lá você vai sacrificar o seu filho, porque é isso que eu quero, é isso que você tem que fazer. Então Abraão não hesitou, levou o seu filho. Então eu fico imaginando como é que estava a cabeça de Abraão nesse momento onde pegou o seu filho, o seu único filho, o mais amado, levou para sacrificar ao seu Deus. De repente foi uma caminhada muito difícil para Abraão. De repente Abraão olhou, pensou, de repente pensou em desistir, pensou em não ir mais, mas ele foi. E como um bom pai, ele tenta ao máximo não deixar o seu filho nervoso. Como um bom pai, de repente ele não conta tudo o que vai acontecer lá, ele simplesmente chama o seu filho para sacrificar. É interessante porque acontece isso um pouco mais lá na frente, quando a gente for ver isso. Então Abraão, no meio do caminho com o seu filho, Isaac vira para ele e fala: pai, a gente está aqui, a gente está subindo o monte, a gente está subindo para sacrificar. Aqui está a lenha, aqui está a madeira, está tudo aqui, está a palha, mas cadê o sacrifício? De repente Abraão deve ter ficado sem graça, ou de repente ficou sem palavras para falar com Isaac, e simplesmente Abraão fala: vamos continuar porque Deus vai prover o sacrifício. Isaac de repente já deveria ter pensado, ou deveria ter deduzido alguma coisa, mas ele resolve obedecer o seu pai, e ele continua. É interessante o versículo 6, que ele diz: Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. Abraão, ele pega aquilo que vai ser feito, vai ser usado no sacrifício, pega tudo aquilo que vai ser queimado, vai ser de repente quebrado, de repente dividido, bota nas costas de seu filho, para o seu filho pegar tudo aquilo e levar para o sacrifício. Mas o seu filho não sabia que ele próprio seria o sacrifício. O filho estava levando a própria lenha para o seu próprio sacrifício. Isaac estava pegando o fogo, estava pegando a faca, levando a faca para o seu pai, a faca que seria para sacrificá-lo. Você já deve estar pensando que existe uma história parecida com essa. Jesus, ele pega a cruz, ele pega aquilo que vai fazer, ou aquilo que vai segurar a sua morte, que vai segurar o seu corpo na morte. Ele carrega nas suas próprias costas aquilo que vai lhe matar lá na frente. Mas Jesus, ele não hesita e ele vai obedecendo a voz do seu pai, assim como Isaac resolveu fazer com Abraão. Isaac sabia, bem provável, que aquele sacrifício, aquela lenha, aquele fogo, aquela faca, tudo era para ele, para sacrifício dele. Mas ainda assim ele decide obedecer à voz do pai dele. De repente Isaac deve ter falado igual Jesus no Getsemane: se possível, passa de mim. Se possível, pai, cadê? Arruma um outro holocausto, mas que seja feita a sua vontade. Se o Senhor está me chamando para me sacrificar, eu vou. Isaac, como um bom filho obediente, ele vai. Chegando lá na hora de Abraão consumir o ato, na hora de Abraão sacrificar o sacrifício, Deus grita lá do alto e fala: Abraão, não mate o seu filho, agora eu vejo que você teme a mim, agora eu sei que você me ama. Olhe para lá, olhe para o lado. Abraão olha para o lado e vê o cordeiro para o sacrifício. Acontece que lá no Calvário aconteceu outra coisa. No Calvário, ou melhor, no Moriá, o filho foi substituído pelo cordeiro. O filho desse pai não sofreu o sacrifício que deveria sofrer.
como era o plano primeiro, o plano original. Diferente do Moriá lá no Calvário, o filho não escapou. Diferente do Calvário, do Moriá, lá no Calvário o filho não escapou. Não tinha outro bode ou não tinha outro carneiro para colocar no lugar dele. Diferente do Moriá, o filho não escapou dessa morte. No Moriá o filho foi, chegou na hora, ele simplesmente foi absolvido. Chegou na hora, ele simplesmente foi substituído por outro. Mas lá no Calvário, quem foi substituído foi eu e você. Lá no Calvário, o filho não teve mais perdão. Lá no Calvário, o filho não foi absolvido da culpa, embora ele não tivesse culpa nenhuma. Lá no Calvário, o filho simplesmente aceitou a vontade do seu pai e se entregou no lugar de quem deveria estar no lugar dele. O Moriá tinha um pai e um filho juntos, pronto para o sacrifício. Lá no Calvário tinha um filho pronto para um sacrifício. O pai também estava com ele, mas o pai não poderia fazer nada. Então Isaías capítulo 53 diz que o pai, ou melhor, Deus agradou moer o próprio filho. No próprio capítulo 53 diz que ele foi esmagado. Jesus foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Eu não sei se você tem noção disso, mas alguém ser esmagado é muito pior do que simplesmente alguém ser sacrificado. Porque no sacrifício alguém simplesmente morre na hora. Seja com uma faca, seja numa forca, seja no que for. A pessoa morre. Mas Jesus não só foi sacrificado, como ele também foi moído por causa das nossas transgressões. No Moriá, o filho foi absolvido. No Moriá, o filho foi perdoado. No Moriá, o filho simplesmente saiu de cena e sendo substituído por um cordeiro. Mas lá no Calvário foi diferente. Lá no Calvário o filho não pôde mais fugir, o filho não pôde mais pedir que tirasse ele de lá, porque o filho queria estar lá. O filho queria ser o sacrifício perfeito. Agora você vê Gênesis, nessa passagem que a gente leu, Isaac pergunta para o seu pai: pai, aqui está a lenha, aqui está a brasa, aqui está a faca, aqui está o fogo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Eu acho isso aqui sensacional. Abraão, ele simplesmente fala: Deus proverá, filho. Abraão, sem saber, ele já estava profetizando alguma coisa lá na frente. De repente ali haveria morte, mas Abraão falou: filho, Deus proverá. Haveria sacrifício de uma pessoa inocente também, mas Abraão falou: Deus proverá. Abraão já estava olhando lá para frente, há mais de 5.000 anos à frente. Abraão já estava olhando lá para frente, sabendo que ia acontecer alguma coisa lá, mas ele, impulsionado por Deus, ele fala: Deus proverá. E isso é lindo demais. Por que isso é lindo demais? Porque onde Jesus foi crucificado chama-se Calvário, Gólgota, chamado lugar de caveira, lugar de morte. Agora olha que engraçado, olha que interessante. Quando Abraão fala, Deus proverá, Abraão já estava falando lá da frente, Deus vai prover o sacrifício perfeito lá na frente. E Deus proveu o sacrifício lá na frente. No lugar de morte, Deus proveu a vida. Quem diria? Quem diria que no lugar chamado caveira, no lugar chamado morte,
no lugar chamado Gólgota, no lugar chamado Calvário, Deus proveria a vida para todos nós. Quem diria que lá no madeiro, aonde muita gente diz, e a Bíblia fala que maldito é aquele que for pendurado no madeiro, Jesus foi lá, pendurado lá no madeiro, mas Deus, no lugar da morte, Deus proveu a vida. Deus proveu a vida onde era conhecido como morte. Deus proveu salvação para os perdidos. Deus proveu descanso para os cansados. Deus proveu a graça no lugar do pecado. Deus proveu o céu como destino em lugar do inferno. Deus proveu o perdão para os indesculpáveis. Deus proveu a reconciliação no lugar da separação entre nós e Deus. Deus, Ele proveu o pão para saciar a nossa fome. Deus, Ele proveu a água viva para saciar a nossa sede espiritual. Deus proveu o selo do Espírito Santo em nós. Deus proveu o sacrifício perfeito para a remissão dos nossos pecados. Abraão disse: meu filho, calma, Deus proverá, e Deus proveu. E Deus proveu o que muita gente não esperava que iria prover, mas Ele proveu. Porque Ele é o Deus que no meio do nada Ele consegue fazer algo extraordinário para nós. E quem diria que um homem na Palestina, cuspido, xingado, escarnecido, chutado, sendo socado, sendo moído, iria prover para nós a vida eterna? Sim, Ele proveu para nós a vida eterna, e não existe outro sacrifício melhor do que Ele, não existe outro sacrifício mais perfeito do que Jesus. No Antigo Testamento, quando alguém queria ficar limpo diante de Deus, a pessoa pegava um cordeiro, pegava um sacrifício, colocava a mão sobre a cabeça dele, confessava o seu pecado, e ali sacrificava aquele cordeiro, ou seja, uma pomba, ou seja, algum cereal, qualquer coisa, em sacrifício a Deus. Lá no Calvário é como se toda a humanidade tivesse pondo a mão sobre a cabeça de Jesus e confessando o seu pecado. Lá no Calvário, em especial também, lá no Monte das Oliveiras, é como se todos nós que estamos aqui ouvindo isso, esticássemos as nossas mãos, colocadas sobre a cabeça de Jesus e dito: me perdoe. Por quê? Por tudo que eu fiz e o que eu vou fazer. Nós tivemos esse direito de sermos perdoados por Deus, através de Jesus Cristo. E Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si tudo aquilo que nos separava de Deus. O sacrifício perfeito. Aquele em que não há pecado, aquele que não há sombra de variação, aquele que não há erro, aquele que nunca pecou, se fez pecado por nós, para que hoje a gente tivesse vida e a tivesse em abundância. Deus, como um Pai perfeito, Ele fez questão de entregar o seu Filho por nós. Eu não sei se você pensa nisso, mas lá no Calvário era para eu e você estarmos lá sofrendo no lugar dele. Lá no Moriá foi substituído alguém pelo Filho, mas lá no Calvário não. Lá no Calvário o Filho tomou toda a culpa que tinha para poder nos livrar da morte. Isaías capítulo 53, a partir do versículo
Isaías 53, a partir do versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas as suas pisaduras nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calado, ele não abriu a sua boca. Versículo 10: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Se o louvor quiser, pode subir. Aquilo que ninguém foi capaz de fazer, ele fez. Enquanto o seu corpo era rasgado lá no Calvário, enquanto o seu corpo era moído, rasgado lá na cruz, de igual modo o véu do templo também ia sendo rasgado ao mesmo tempo. Jesus, como sacrifício perfeito, ele fez questão de se entregar por nós, entre aspas, a troco de nada. Porque tudo que nós fazemos para Ele hoje não se compara nem um pingo a tudo que Ele já fez por nós lá no Calvário. A vida que o homem não tinha mais esperança de voltar a tê-la, Ele resgatou para nós. Ele foi lá no inferno, Ele pegou a chave, levou consigo o cativo e o cativeiro, e deu dons aos homens. Esse é o Jesus que a gente conhece, aquele que aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, achando-se na forma de homem, se humilhou, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus exaltou soberanamente, lhe deu o nome que está acima de todo nome. Porque diante do nome dele se dobra todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confessa que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, ele é o sacrifício perfeito. Lá no Moriá, o pai entregou, ou foi para entregar o seu filho, quis entregar o seu filho. Muitos pensam que Jesus morreu porque os judeus mataram ele. Muitos pensam que Jesus morreu porque Judas entregou ele. Muitos pensam que Jesus morreu porque Pilatos quis se livrar e entregou ele. Mas Jesus não morreu, ou ele não foi entregue à morte, não foi por Judas, porque Judas queria dinheiro, não foi Pilatos por temor, não foram os judeus por inveja, mas quem entregou Jesus à morte foi o próprio Pai, por amor a nós. O próprio Pai teve que abrir o seu coração, virar as costas para o seu filho na hora do sacrifício, a ponto de Jesus falar: Senhor, Deus meu, por que você me desamparou? Ele estava levando sobre si todas as nossas transgressões,
Ele estava levando sobre ele todas as nossas iniquidades. Deus, como um Pai Santo, Ele não poderia olhar para o pecado, para aquele que se fez pecado. Jesus, Ele levou sobre si tudo aquilo que nos afastava de Deus. Você não pode simplesmente negligenciar tudo que Jesus fez por você. Você não pode negligenciar o sacrifício de Jesus por você. Você não pode negligenciar todo o sacrifício dele por amor a você. Vamos dar valor ao sacrifício de Cristo por nós, ou pelo menos tentar, que é difícil.